boa tarde. Estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde para te fazer companhia nesse bate-papo gostoso. Vamos falar de teatro hoje, vamos falar de uma peça que tem tudo a ver com as nossas emoções, com gestão de emoções, com valores, com a vida, não é? Não tem nada mais do que isso. Estou recebendo aqui no estúdio os atores Daniel Sati. É Sati? Sati. Falei certo. Eu sempre tenho essas pegadinhas aqui. E a Francis Helena Costa. É isso aí. Bem-vindos, viu? Muito Tô aqui no obrigada. meio hoje. É chique, né? Tô aqui no meio e a cabeça vai ter que ficar passeando, dançando. Bem-vindos, viu? Muito obrigada. Os dois são Obrigado. atores, eles estão na peça O Homem Mais Inteligente da História, sucesso literário de Augusto Cury, adaptado para o teatro. É pelo escritor e por você? Exatamente. Olá! Tá ficando chique! É isso mesmo. Não é? Isso é bem Maravilhosa. legal. Posso falar que você é roteirista Sim, também? pode falar também. Olha só! A produção me deu essa carta aí, esse privilégio Ai. de adaptar junto com o Augusto Cury para o teatro o livro dele, que é um best-seller. Então, assim, eu digo que é um privilégio ter feito esse trabalho e eu gostei demais. E, ó, não é porque o texto é meu também, mas tá legal, viu? Tá legal. Tá legal demais. Tá muito bom. O nosso ouvinte aqui, tenho certeza, muitos já leram o livro, muitos já viram a peça, com certeza. Sim, sim. Mas estamos aqui em São Paulo em curta temporada. Exatamente. E está terminando esta semana. É isso mesmo. Nós estreamos no comecinho do ano, com um novo elenco, agora com um novo texto nessa temporada. A gente viajou um pouco o Brasil e vamos ficar em cartaz até esse final de semana só. Eu aqui só em São sugiro Paulo. que corram, porque é 9, que é sábado, e 10, que é domingo, viu? Então aproveitem, porque são essas duas últimas oportunidades desta vez. Porque lá na frente a gente volta de novo. Ah, eu tenho certeza disso, né? E estão aqui pertinho, viu, gente? No Teatro Gazeta, que você conhece, aqui na Avenida Paulista mesmo. É isso mesmo. Mas eu quero entender um pouco deste espetáculo. Vamos reavivar a memória, né? Do que fala o espetáculo? Quem Vai, fala? Dani, começa você. Vamos Dani lá, é protagonista. eu já vi que ele é o protagonista, ele é o Marco Polo. Ele é o Marco Polo. Vamos lá, Marco Polo, me conte tudo. Então, é um espetáculo que conta a história desse cientista, o Marco Polo, que até então, em função dessa profissão onde o que se acredita é aquilo que se comprova, né? Enquanto cientista, ele então é desafiado por uma plateia de intelectuais a estudar a mente, o personagem Jesus. E a partir disso ele Pega esse desafio, né? mas ele, como é que fala? Ele resiste. Resiste, isso. Porque ele é ateu. Exato. Ele resiste, e o ateu, ele, como ele mesmo diz, né? Também é algo que vem a partir do momento que ele é um cientista, que ele estuda tudo aquilo que existe, né? É muito interessante a gente entender. Quando passa para o invisível, como que explica? Né? Então o cientista ele acaba se apegando, porque não é tudo comprovadamente científico e físico. Então, Exato. pegar algo que existe, dissecar e chegar a uma conclusão é uma coisa. Pegar algo ou estudar algo que você não vê, que você não sabe de onde vem, como fazer para comprovar? Então, ele se entende como ateu e a partir desse desafio, ele fala, então tá, ele tem a Sofia, que é uma cientista também, que é uma parceira dele, Que é você. Sim, e que tem outra, que vem com uma outros bagagem, conceitos, é. outra bagagem, e acaba provocando, mexe com ele. E ele, né, ele se acha, né, ele não deixa de ser um pouco prepotente, tipo, que é uma questão científica também, aquele que sabe tudo, né? Eu sei tudo, então, né, a partir do momento que você estuda muito, que você tem informação sobre muitas coisas, você se entende como um sabedor de quase tudo. E aí isso traz para ele essa personalidade um pouco, tá bom, então você quer me desafiar? Eu vou estudar sim, eu vou. E aí Mas, onde porém, ele vai estudar sobre o ângulo das ciências total, humanas. ele ainda continua teimando. Ele não quer falar sobre religião. E é isso que a peça é legal. Exatamente. Porque a gente coloca à prova, vamos dizer assim, a história, a vida desse personagem que é tão conhecido, né, no imaginário de todo mundo, que é o homem Jesus, porém
na questão das ciências humanas e não numa questão da religião, coisas sobre-humanas, metafísicas, enfim. Ele decide estudar, o Marco Polo, com um grupo de intelectuais, a história de Jesus a partir desse ângulo, de um ângulo mais científico. E aí que começa a ficar legal a história. E aí que fica legal mesmo, né? Porque aí você vai naquela de provar. Só que eu não vou pro Exatamente. laboratório. É, exato. Não tem Exatamente. como eu colocar a situação num laboratório e esmiuçar. Exatamente. Não é? Que É. evidências nós vamos ter, né? Como é que a gente faz? E durante a peça vocês vão dialogando a respeito dessas informações que vão vindo à tona? O bacana do espetáculo é justamente isso. São os componentes desses debates que são colocados, cada um com o seu conhecimento. Então, existem teólogos, existem cientistas, e eles promovem um embate, que é isso, cada um com seu conhecimento. E aí, aonde chegamos? Qual é o denominador comum? E é óbvio que em vários momentos eles se deparam com, opa, para onde vamos? E agora? Isso é que é legal, porque existe sim uma forma comum para que duas vertentes se encontrem. Ok. E não necessariamente elas têm que ser a mesma coisa, mas elas podem agregar, elas Exato. podem somar e virar um denominador comum. Aí que tá o legal do espetáculo. É por isso que não é uma peça religiosa, né? É uma peça para todo tipo de público, assim, para quem quiser. Até pro ateu. Até pro Até ateu. pro Exato. Porque quem diz que o ateu não acredita em nada? De repente é o ateu que vai se encontrar ali. Não, e a gente entende que um ateu que for assistir, ele vai ter sim onde refletir, porque a gente propõe uma discussão segundo essa vertente científica do olhar religioso. E Então, ele se sente representado, porque total. tem a versão para o Exato. ateu também. Isso é que é muito legal. O Augusto Cury, ele é muito bacana no livro, e o que a gente trouxe para o texto também, na nossa interpretação, é que ele não vai para um lado ou para o outro. É justamente assim, vamos lá. Temos todas as cartas aqui. Qual você escolhe? Qual você decide? Né? Mostra o lado religioso, mas também mostra o lado científico. E aí? Agora está na sua mão filosofar sobre isso e ver para onde você quer ir. Então, assim, é muito respeitoso o texto do Augusto Cury, sabe? O livro todo. É muito bacana. Justamente por isso, por respeitar quem acredita, quem não acredita, quem tem qualquer tipo de religião, quem não tem. E é uma visão realmente, assim, filosófica, de autoconhecimento, de percepção. E tem uns ensinamentos, assim, que a gente, enquanto elenco, a produção, a gente fica discutindo e pirando. É muito legal. A gente aprende demais. Durante o nosso processo de ensaio, de construção das personagens, enfim, a gente mesmo se deparava entre nós, filosofando coisas que o texto propunha. Eu ia E a perguntar gente isso. tem 1h30 que a gente está filosofando aqui outras coisas. Então eu digo que a gente mesmo parou para questionar várias coisas. Então quem vai assistir também tem essa possibilidade de receber informações sem imposição. Exato. A gente não quer falar, não existe certo ou errado. Existem coisas. Qual delas você se identifica mais? Pega para você. Exato. Aproveita isso. Vocês mudaram, então, com o espetáculo. Nossa! Com toda certeza. Nossa! Provavelmente vocês saíram questionando coisas que vocês nunca pensaram em pensar. Não, e sabe Nossa. quando a aplicação também foi imediata? Quantas vezes a gente se encontrou e aí alguém comentava: gente, vocês acreditam que eu estava conversando com um amigo meu? De repente eu me vi falando o texto do Augusto para aconselhar o Como assim? Isso aconteceu inúmeras vezes. Não, eu peguei os ensinamentos pra vida, assim, a gente tem que dizer que a gente do elenco, a gente aplica, a gente Total. coloca na prática Total. tudo que a gente fala em cena. É uma escola, né? Nossa, nem fale. É a escola da vida. Exatamente. Porque se você vai até uma igreja, você vai pegar aqueles ensinamentos, mas você vai receber da forma que aquela igreja está te enviando. Aham. Isso acontece em sinagoga, em mesquita, não importa. Se você vai ver uma peça de teatro, você tá ali para se divertir, Exato. né? É um entretenimento e ao mesmo tempo eu estou recebendo informações que vão me tocar. Exatamente. E uma coisa que a gente acha muito transformador com esse espetáculo, Sami, é porque a questão da gestão da emoção, na minha opinião, aí Daniel dizendo, eu observando as pessoas que estão à minha volta, a humanidade, o que de fato falta nas pessoas? Porque desafios terão sempre.
tudo pode acontecer na vida de todo mundo, porque somos bilhões de seres humanos. Cada um com uma ideia, cada um com uma bagagem, cada um com uma criação, enfim, com uma cultura. Então, o que está faltando para que haja um mínimo de harmonia? Gestão consigo mesmo. Aonde eu sou intolerante, aonde eu sou impaciente, aonde eu posso ter um pouco de compaixão, aonde eu posso me colocar no lugar do outro. Augusto Cury, eu tenho que te falar que você fez um bom trabalho. Pior mesmo. Pior não, melhor, né? Melhor é que fez. O Daniel tá falando como um grande palestrante aqui. Gente, é Marco Polo. Não, gente, mentira, Daniel. O Marco Polo é um personagem impactante. Ele né? é mesmo. É um personagem. Ele é controverso no começo, mas depois Total. as pessoas começam a gostar dele. Ele, no começo ele a cativa prepotência, depois. né? A prepotência vai pegando. Mas você gostaria de fazer outros Marco Polos? Ah, acho que sim. Por que não? Sou ator, né? O que eu não quero fazer, gente? O que você Quero não fazer quer fazer? tudo, gente. A gente adora fazer uma coisa diferente, distante da gente claro, total. também. Até Isso é legal, né? até essa coisa polêmica que hoje em dia, que eu acho que deveria ter um pouco mais também, sabe assim, de um pouco mais de calma para tentar entender, que é, por exemplo, essas questões dos preconceitos raciais, os preconceitos, né, os sexismos, Intolerância. As enfim. intolerâncias. Mas hoje em dia a gente está sendo apedrejado. Se você decide fazer uma mulher, não. Por que você não chama uma trans? Não, gente, mas deixa um ator que é hétero fazer, ou que é gay fazer, ou que todos podem tudo por que não, na né? arte. Por que não? Eu acho que assim, essa questão, a gente está num momento que é um momento de transição, de reconhecimento. A gente precisa ouvir todo mundo, que as pessoas precisam ter voz. Então eu acredito que é um momento que está tudo se entendendo porque a arte precisa agregar, e a gente precisa agregar todas as pessoas, né? Então eu acho que é um momento realmente de mudança, e vai ser muito bom. A gente precisa E dessa essa tolerância, dessa mudança, inclusão. né? E conforme ela vai falando, vem vindo na minha mente. Daqui a pouco tudo isso vai passar Eu acho e também. vai entrar num equilíbrio e tudo vai ser comum. Porque a gente Porque a precisa gente dar vai voz para entender. todo mundo. A gente precisa. A arte tem esse papel, né? Que precisa dar voz. As pessoas precisam ter espaço, né? E para aqueles que querem ter o seu lugar de fala sendo dado a devida atenção, é preciso se manifestar. E eu entendo que, num começo, às vezes, é uma manifestação um pouco agressiva, um pouco, às vezes, intolerante, mas é necessário. Para ser ouvido. É necessário. Exato, Concordo. precisa, exato. E o seu personagem, a Sofia, como que ela vai... É Sofia, né? É a Sofia. Como que ela vai passeando aí por esses devaneios? Ela é uma neurocientista também, ela é assistente do Marco Polo, e ela adora desafiar ele, adora cutucar. Porque, assim, ela no caso, acredita em Deus, ela acredita em alguma coisa, e o Marco Polo não acredita, e ela fica desafiando ele, ela fica cutucando ele mesmo. E o que é muito bacana é a história da Sofia, porque ela é uma mulher que sofreu violência doméstica, ela perdeu um filho. Então, a gente discute essa questão também, essa questão do feminismo em si, da colocação da mulher no mercado de trabalho. Então, é um ponto bem marcante também do espetáculo, que a gente também gosta bastante de abordar. Ou seja, eu posso dizer que até olhando para esse pós-pandemia, para situações que a gente vai enxergando até no noticiário e na sociedade hoje, o texto se torna muito mais atual. Nossa, com certeza. Com certeza. Ainda mais essa questão como a ciência entrou em voga nesse momento, pandemia, como a gente tem que realmente tirar o chapéu para os cientistas e ao mesmo tempo, como muitas pessoas precisaram de um apego espiritual, de alguma coisa que acalmasse elas durante a pandemia, cada um buscando o que tinha a ver com si. Então, eu acho que esse texto vem num momento, no teatro, num momento perfeito, justamente para unir isso. Esses dois lados. E eles podem se unir. Eles podem. A gente sabe disso porque, assim, a gente vive isso. No elenco, nós temos ateus, nós temos religiosos, nós temos de tudo. E a nossa discussão enriquece justamente por causa disso. Porque são diferentes. Porque somos diferentes, exato. Né? E as expressões vêm de forma diferentes, né? Os termos que cada um de vocês, num dia, vai tirar uma informação a mais. Sim. Perfeito. Não é? Sim, Perfeito. sim. E assim, eu acho que o que mais falta hoje em dia é tolerância. Calma, eu tenho a minha opinião, mas sabe o que está faltando, eu acho? A dúvida. A gente tem sempre muita certeza de tudo.
A gente quer ter a gente quer certeza. tá faltando a gente duvidar. Não precisa ter certeza de tudo, não, né? Porque a própria ciência, ela se refuta, né? Ela, conforme as coisas vão mudando, ela vai falando, peraí, eu estava errada ali, agora eu mudei. Então, assim, por que Porque a gente não pode muda. fazer isso também? A gente pode mudar, né? Então, não precisa ter certeza sempre de tudo. E o texto traz muita coisa assim, tipo, tá certo? Será que tá certo mesmo, essa maneira que você pensou? Vamos duvidar? Vamos nos colocar no lugar do outro? E pensar, entender por que ele tá pensando isso? E no meu entendimento também, relacionado a isso, o que eu vejo em relação à pandemia é justamente que a gente não tem o menor controle sobre nada, a não ser minimamente a nós mesmos. Exatamente. E quando eu digo minimamente, é porque a gente também erra, a gente tenta ter o controle da gente e a gente também não consegue ter o 100% desse controle. Não. Então cabe a nós o quê? O autoconhecimento para tentar, pelo menos, criar um equilíbrio consigo mesmo, o que de melhor eu posso oferecer nesse momento. Então, eu, por exemplo, quando começou a pandemia, ao invés de pirar, que é a primeira, meu Deus, e agora? Dá mais o trancado ator, né? dentro de casa, proibido de trabalhar. sem trabalhar, sem o que eu vou fazer? E aí me veio logo uma segunda voz dizendo, tá, Daniel, e aí? Você vai desesperar? Você vai criar? Você vai reinventar? Ou você vai se matar aí? Então, olha que interessante. O que eu descobri? Que eu me reinventei. Eu li teatro, eu li cinema, eu consegui personagens, eu escrevi, eu estudei outras coisas, eu desenvolvi outras ideias. Então, aí eu fui perceber que eu, mesmo diante dessa adversidade, eu consegui um caminho. Você precisava desse tempo, né? Se parar para pensar. Você entende? E aí, voltando até aqui no espetáculo, em relação ao foco desse espetáculo, que é a gestão da emoção desse personagem Jesus. Então, há tanta diversidade. Como esse ser humano passou? Como ele lidou com tudo o que aconteceu? E aí, é aí que vem a questão reflexiva, né? Poxa vida, se esse cara, diante de tudo que ele passou, ele conseguiu ainda mostrar que ele tinha amor para dar, o que é que eu tô dando de mim? O que você dá? Eu falo que cada um só dá o que tem. Então, e aí? Você quer jogar? Você tem pedra e quer dar pedra? Ou você quer dar rosa mesmo recebendo pedra? O que tem em você? Aí que tá a questão da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é uma coisa muito séria. Sim. Eu digo, ninguém precisa ver o que você faz. Basta você mesmo estar vendo. Quer uma autovigília maior do que esta? E enxergar de verdade, né? Você falo- é o que você faz quando a última porta se fecha, né? Eu falo, o ladrão está preocupado que os outros não vejam que ele está roubando. Que pena, ele mesmo não está vendo que ele está roubando. Exato. Então, É isso aí. o que é isso que você está fazendo? Entende? Então é isso que eu percebo. As pessoas não estão olhando para elas mesmas, não estão se escutando. E isso está gerando toda essa impaciência, toda essa falta de controle, toda essa individualidade, né? Acho que as pessoas estão muito individualistas hoje. E a Elas- gente esperava você que tá- fosse ficar mais no coletivo, Pois né? é. Pois é. Infelizmente, a pandemia veio para potencializar os que tinham de ruim. Eu acho que eles conseguiram Tudo piorar. se potencializou, né? Mas que bom que vocês tiveram um texto na mão que puderam engrandecer, Nossa, né? nem fale, é verdade. Não E é? principalmente dar esse recado, né? A gente tá amando fazer porque a gente gosta de dar esse recado. Esse recado é bonito, é gostoso de Sim. ser falado, tanto para quem tá vendo, quanto para nós que estamos fazendo. Com certeza. O espetáculo é longo? Tem 1h10. 1h10, né? É tranquilinho, Um tempo é gostosinho. gostoso. É. E Isso, como é que tá o gostoso. feedback do público em relação à peça? Ai, a gente tá tão feliz que a gente fez uma turnê pelo Brasil. Vamos ficar aqui, né, esse fim de semana, os últimos espetáculos aqui em São Paulo, e vamos viajar de novo. E no Brasil todo tá sendo um feedback bem bacana, assim, sabe? A gente teve, né, umas plateias bem especiais, A assim. gente recebe vários de todas as formas. É muito Inclusive legal. um marcante, muito marcante para nós, de uma senhora que é cega e ela falava que ela ouvia e que ela sentia a forma como falávamos, a forma como transitávamos e que ela foi sentindo as coisas e foi entendendo. A gente chorou na frente dela, do deu depoimento dela. percepções pra gente que a gente não A gente tem, não tinha. né? Então foi muito bom. Tá quase acabando o programa. Quem mais Já. está no espetáculo? Vamos lá, o elenco é Daniel Satti, Francis Helena Costa, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Priscila Dieminger e Pietro Alonso. É um grande elenco, Somos em 6. né? Vocês estão no sábado e no domingo. Sábado, às 20h30, domingo, às 19 horas, Bons no Teatro horários. Gazeta.
Bons horários, Teatro Gazeta, aqui na Avenida Paulista, número 900. Ingressos na bilheteria Exato. e na internet também. Na internet Também. também. E se quiserem mais informações, é só entrar na nossa rede social, que é @o-homem-mais-inteligente, que daí tem tudo lá. O homem mais inteligente. Quem você acha que é? Você que está aí do outro lado. Já me Quem você perguntaram, acha já me que- perguntaram se eu já- sou. Não sou, gente. Quando a gente começa a cultivar essas informações que vão além da religião e a gente vai olhando para os grandes homens e mulheres que passaram pela história do mundo, Exato. a gente vai descobrindo que cada um deles vão agregando e a gente vai formando o que a gente é através da nossa vivência. Total, Perfeito. São as nossas referências. perfeito. Exatamente Gente, tem uma isso, frase do isso. Marco Polo que eu lembrei agora, que eu desconheço homens inteligentes que tenham sido peritos em gerir emoções nos focos de tensão e conflito. Então, diante das pesquisas dele, ele entendeu também que a inteligência não é só a questão cognitiva de entendimento e tal, mas tem uma questão de sabedoria nisso também. Então, no estudo, ele viu diversos pensadores que também não tinham essa autogestão, esse conhecimento que deve ser desenvolvido a partir de um autoconhecimento que é preciso ser colocado para fora. As suas sombras, quais são. E assumir, né? Porque tem gente que tem medo, mas não, sou corajoso. Não, eu não tenho medo. Quer apagar ou ignorar as principais fraquezas que todos temos. Então, Sombras existem é e nós óbvio. temos que lidar com elas, porque através Exatamente. delas nós também podemos aprender. É só aí que há Exatamente, crescimento e evolução. É a única forma, não tem outra. Se não, é terapia pro resto da vida. Mas por que as pessoas não estão fazendo Que ainda? é bom também. Que é bom também. Mas por que eu vejo que as pessoas ainda não estão fazendo? Porque dá trabalho, porque dói mesmo, porque requer investimento humano, sentimental, emocional da sua parte. E isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas o nosso ouvinte está acostumado. O nosso ouvinte da Vibe Mundial, ele está em busca do autoconhecimento. Eu tenho certeza que se você já viu a peça, ou se você ainda vai ver, ou se você não tiver oportunidade agora de ver, você aprendeu muito com essa entrevista Ai, hoje. que bacana. Gente, olha que vibe mundial, gente. Vibe mundial. Porque vocês vivenciam a peça no dia a dia, né? Sim, Sim. sim, Sim. sim. Para você, como é que foi fazer essa adaptação? Conforme você ia buscando palavras, formando todo esse roteiro junto com Augusto Cury. Eu amei fazer esse trabalho. Alguma coisa ficou de fora, muita coisa. É difícil, né? É que nem quando É a gente complexo. adapta filme para filme, adapta para teatro. O livro, ele tem uma... É por isso que é legal a pessoa ler o livro e assistir o espetáculo, Isso né? mesmo. Porque assim, o livro traz um monte de informação. O livro A mais, Tem umas 350 páginas, não é? Exato. E o espetáculo é 1h10. Se colocar numa hora e 10. Então, assim, eu tentei Escolher, né? tem que escolher as principais passagens ali, ou coisas que dramaturgicamente ficassem bons. Porque uma coisa é você ler, né, e você tirar suas conclusões. Outra coisa é você colocar isso em personagens vivos no palco, né? Mas foi um trabalho que eu amei fazer. Eu quero fazer mais. Eu Que amei. bom! É só liberar mais obras, né? Mais obras. Literárias aí com grandes fundamentos. Tá eu acabando queria, o eu queria programa. lembrar também que a gente tem a produção da Aplaus, que nos dá todo o suporte para que a gente consiga fazer esse espetáculo, tanto em São Paulo quanto no Brasil. É uma promoção da Dream Sellers, que também são empresas do Augusto Cury, do grupo dele. Então, assim, é muito legal falar a respeito geral dessa... do Luciano Cardoso. Luciano Cardoso. Desculpe se não falamos algum nome, mas todos sintam-se abraçados, não é? Vamos então ao teatro nesse fim de semana, sábado às 20h30, domingo às 19h. Uma mensagem final rapidinho, que agora acabou. Ai, vai. Qual a frase do Marco Polo mais bacana pra gente falar, pra terminar essa entrevista linda? Gente, eu amo muito aquela frase do precisamos julgar menos e abraçar mais. É isso aí. Pronto, fechamos. Precisamos julgar menos e abraçar mais. Sintam-se abraçados, então. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem o Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Mais uma vez, um grande beijo. Até lá.